Olá, liebe Leute, meu nome é Sandro Figueiredo, sou professor e tradutor de alemão, e este é o canal Alemão com o Sandro. O vídeo de hoje faz parte de uma série de 4 capítulos sobre as 4 declinações do alemão. A gente já tem aqui no canal o vídeo sobre o nominativo, genitivo e também sobre o acusativo, e o vídeo de hoje é sobre o dativo. Dativo, que para muita gente é o caso mais difícil, que o pessoal costuma ter bastante dificuldade. Então vamos ver 5 perguntas, 5 dúvidas que os alunos normalmente têm sobre o dativo. Se você gostar do vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo e siga o canal se você quiser saber novas informações ou ficar sabendo quando a gente lançar novos vídeos. Então vamos para o vídeo de hoje. Então vamos lá, o vídeo de hoje tem como tema o dativo e o título é 5 perguntas sobre o dativo no alemão. Lembrando então que o vídeo faz parte de uma série de 4 capítulos sobre as 4 declinações do alemão. Então o vídeo de hoje sobre o dativo. Nós já temos no canal vídeo sobre o nominativo, acusativo e o genitivo. Procurem lá se você tiver interesse pelo assunto. O tema do vídeo de hoje, dativo. E a primeira pergunta, o que é, afinal de contas, o dativo? Vamos lá então para a explicação. O dativo, a palavra, vem do latim dativus, que é algo relativo ao ato de dar. O caso gramatical que indica a pessoa ou a coisa, nem sempre uma pessoa, a que se destina uma ação, o beneficiário da informação do verbo. Para quem estuda gramática de casos, aparece então como o beneficiário, aquele que se beneficia da ação do verbo. Essa definição é um pouco difícil, né? Não dá para entender muito bem, mas vamos pensar a própria palavra dativo, ela lembra em português dar. Então esses verbos que indicam essa ação de dar algo para alguém, em geral eles vão pedir então esse dativo, esse para alguém, essa pessoa que recebe, que no português a gente usa um objeto indireto, no alemão não. No alemão a gente vai usar diretamente um dativo. Vamos ver aqui um exemplo. Ich gebe meiner Mutter einen Blumenstrauß. Ich gebe meiner Mutter einen Blumenstrauß. Então, nós temos ali o verbo dar, geben. Meiner Mutter, então a pessoa que recebe, aparecendo no dativo, para minha mãe. A gente já tem essa indicação indireta pelo próprio dativo para, a gente não precisa da preposição nesse caso. Einen Blumenstrauß. Então, um buquê de flores. Então, eu dou um buquê de flores para minha mãe. Em alemão fica invertido. Eu dou para minha mãe um buquê de flores. Esse para minha mãe, essa ideia de para alguém, já fica, então, implícita com o uso do dativo. Eu não preciso da preposição. Só fazer, então, a declinação aí no caso do pronome pessoal, pronome possessivo. Número 2. Todo verbo alemão pede um dativo. O que vocês acham? A gente já viu no nominativo que todo verbo alemão pede nominativo, que alguns verbos, a maioria, pede acusativo. Com o dativo isso não ocorre, são poucos verbos que pedem um dativo diretamente. Então, poucos verbos alemães pedem diretamente um complemento no dativo. O que a gente vai ver é que vão ser muitas vezes as preposições. Aqui a gente tem um exemplo, o verbo danken, danken, agradecer. Ich danke Ihnen, então eu agradeço a você, ao senhor, à senhora, aos senhores, às senhoras. Esse Ihnen tem múltiplos sentidos em alemão, né? Você que já está aprendendo sabe que a gente tem essa questão do pronome formal, o Sie, e aqui então a versão do Sie no dativo fica Ihnen. Então eu agradeço ao senhor, à senhora, aos senhores, às senhoras, uma forma de tratamento um pouco mais respeitosa. Então aqui o verbo danken é um verbo que pede diretamente um complemento no dativo. Só os verbos pedem dativo no alemão? Não, já dei um spoiler antes, né? A maioria dos casos não é assim. Então a gente tem aqui nein. Na maioria das vezes são as preposições que pedem um complemento obrigatório no dativo. Então não serão os verbos, mas sim as preposições. A gente tem aqui uma listinha de preposições que sempre vão pedir dativo. Então são elas: ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Então, novamente, ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Então, essas preposições sempre vão pedir o dativo. Vamos ver aqui um exemplo. Er fährt immer mit dem Auto zur Arbeit. Então, a gente tem dois dativos aqui, duas preposições pedindo. Então, ele sempre vai ao trabalho de carro, em alemão invertido. Então, ele sempre vai de carro ao trabalho. A gente tem mit,
dem Auto. Então, o primeiro dativo, das Auto, auto neutro, vai para o dativo, fica dem Auto. E a gente tem zur Arbeit, Arbeit, trabalho, feminino, die Arbeit no alemão. Quando a gente vai então para o dativo, fica der Arbeit, e aqui a gente tem uma contração na preposição zu, com um finalzinho ali do der, mas na verdade a gente poderia dizer também zu der Arbeit. Mas na língua normal, na língua cotidiana, a gente acaba fazendo esse tipo de contração, como a gente faz também no português. Mas aqui o importante é que essas preposições sempre vão pedir então o dativo, independente onde aconteça na frase, na sentença, é uma preposição que sempre vai pedir o dativo. A quarta pergunta, só os artigos são declinados no dativo? Não, né? Na maioria das vezes sim, mas a gente tem outros elementos que são declinados no dativo também. Vamos ver aqui a listinha. Além dos artigos, os pronomes, os adjetivos e alguns substantivos também são declinados no dativo. A gente fala alguns substantivos, isso chama um pouquinho a atenção, né? Vamos ver aqui um pouco com exemplo. Wir gingen mit unseren Kindern zu einem schönen Dorf. Então, wir gingen, nós fomos com nossos filhos, mit unseren Kindern, zu einem schönen Dorf. Então, a gente tem aqui o mit, que a gente viu que é uma preposição que pede sempre o dativo, com os nossos filhos. Então, está declinado aqui o pronome possessivo. Está declinada a palavra Kinder, a gente vai ver mais adiante como isso funciona. Está declinado o artigo einem, o adjetivo schön, né, que fica schönen. E aí a gente tem várias palavras, todas elas então declinadas no dativo. Então não é só o artigo, a gente também tem outros elementos na frase que são declinados. O que acontece com o plural no dativo? Então é aquilo ali que apareceu com Kindern. Vamos ver o que acontece com o plural. No dativo, o substantivo cujo plural não termina em N, recebe um N no final. Então a gente viu ali que Kinder, das Kind, singular, plural, die Kinder, also das Kind, die Kinder, termina com ER. Se eu for usar no dativo, eu preciso acrescentar esse N no final. Então aqui a gente tem no singular dem Kind, no dativo, plural, den Kindern. Então acrescenta esse N no final. Man, dem Mann, plural, den Männern. Então a gente acrescentou também o N. Mas aqui se a gente observar Frau, né, Frau, de Frau, o feminino, então no dativo fica der Frau, não vira homem, tá? É só uma mudança de artigo, é só a forma que fica der, isso não causa nenhuma mudança de gênero na palavra não. E a gente tem ali no plural den Frauen. A gente não precisou acrescentar o N, porque o plural de Frau já é Frauen, então já termina em N. Quando o plural termina em N, a gente não precisa acrescentar nada. Só quando ele termina em outra letra, como é o caso ali de Kinder und Männer, né, os dois terminam em ER, então a gente precisa acrescentar esse N de marca de plural. E a nossa pergunta bônus do dia, dativo é o mesmo que objeto indireto? Por tudo que a gente viu até agora, o que vocês imaginam? A resposta é simples, né? Nem sempre. O objeto indireto é um complemento verbal sempre preposicionado, no português, né? No alemão não. O que acontece com o dativo? O dativo nem sempre é precedido por uma preposição. A gente tem aqueles casos, como a gente viu, que é um dativo direto, que é o próprio verbo que pede, e não tem preposição nenhuma acontecendo antes. Aqui um exemplo, warum antwortest du mir nicht? Então, warum antwortest du mir nicht? Então, por que você não me responde? Em português a gente tem até diretamente. No alemão não, a gente tem por que você não responde para mim, né? Vamos pensar assim para entender um pouquinho melhor. E essa ideia então de para mim já vai diretamente com o dativo e não precisa de preposição. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você quiser saber mais, assine lá o nosso canal Alemão com o Sandro e fique sabendo das novidades. Nós teremos também outros vídeos, principalmente sobre questões de pronúncia, de gramática do alemão. E se você tem algum ponto que você gostaria de aprender, ficou na dúvida nas suas aulas, deixe aqui nos comentários que a gente grava um vídeo falando sobre ele também. Então, nós ficamos por aqui. Acompanhe os outros vídeos do canal und bis bald!